Veja nesta edição como combater o desperdício de alimentos em casa. Somente 4% dos municípios brasileiros possuem plano de transporte. Começa hoje a caravana oftalmológica do Propag no Guamá. Ações integradas fortalecem rede de prevenção e combate ao tráfico de pessoas. Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos do cerol. Fundação Nazaré de Comunicação promove chá beneficente. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre alocação por temporada. Hoje é quinta-feira, 4 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o combate ao desperdício de alimento. Segundo dados da ONU, a cada ano cerca de 1/3 da comida produzida mundialmente é desperdiçada. Este número equivale à quantidade de alimentos produzidos em toda a África subsaariana. Acompanhe na reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado as políticas contra o desperdício de alimentos e informações que podem adotar em casa. 1,3 bilhão de toneladas de comida é desperdiçada anualmente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, 1 em cada 7 pessoas sofrem de fome. Esta nutricionista alerta que falta informação sobre o valor nutricional dos alimentos. O desperdício sempre passa pela falta de informação. Se eu não sei que eu posso aproveitar certas partes dos alimentos, eu vou jogar fora. Então, o primeiro passo é informar a população de que forma que ela pode estar aproveitando as partes que não são consumidas normalmente. Então, se a população for informada de como que a gente pode estar utilizando, a gente vai agregar valor à nossa alimentação, vai diminuir o custo também de tudo que a gente consome. O desperdício de comida também reflete nos impactos ambientais. O planeta fornece a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas a ONU estima que 1/3 dessa comida é desperdiçada ou perdida. A produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases do efeito estufa. É a maior causadora da perda de biodiversidade e a mudança no uso da terra. Para conscientizar as pessoas sobre a mudança de atitude, no Pará existem programas de segurança alimentar. Hoje, o governo do estado do Pará, ele busca não só a redução da pobreza e das desigualdades sociais, mas ele tem as estratégias, que dão a consolidação disso daí, através dessa secretaria, dessa Câmara Intersetorial, são discutidas políticas públicas e a integração e articulação entre elas para garantir que as ações de segurança alimentar, elas tenham a consistência necessária para assegurar não só a participação dessas famílias em vulnerabilidade social, mas também aquelas que se encontram em segurança alimentar e nutricional no estado do Pará. Além da política pública, a consciência também pode vir de casa. O que as pessoas não sabem é que em alguns alimentos eu tenho mais nutrientes nas folhas do que no próprio legume, por exemplo. Então, eu tenho mais ferro na folha da beterraba do que na própria beterraba. Eu tenho mais cálcio na folha da abóbora do que na própria abóbora. Então, é uma questão, hoje em dia, é um pouco de preconceito, mas esse preconceito ele vem da falta de informação. E a partir do momento em que isso se tornar hábito, eu acho que esse preconceito diminui e a gente pode aproveitar melhor. Hoje, bancários e trabalhadores de diferentes categorias realizaram pelas ruas de Belém um protesto contra o projeto de lei conhecido como PL da terceirização. O projeto permite que empresas contratem mão de obra terceirizada para qualquer atividade. O ato público de hoje envolveu todas as centrais sindicais e começou na escadinha da Estação das Docas até a Praça Felipe Patrone. De acordo com o Sindicato dos Bancários, o projeto de lei traz para milhões de trabalhadores formais o risco de se tornarem prestadores de serviços eventuais. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados deve votar o projeto de lei no dia 9 de julho. Segundo o perfil dos municípios brasileiros divulgados pelo IBGE, apenas 4% possui plano de transporte.
A pesquisa também mostra que somente 3,5% dos municípios brasileiros têm fundos municipais específicos para o transporte. O perfil dos municípios brasileiros, divulgado no dia 3 de julho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que apenas 6,4% das 5.565 cidades do país têm Conselho Municipal de Transporte, canais que reúnem representantes dos governos, usuários, trabalhadores e empresários. A proporção de municípios com Plano Municipal de Transporte é ainda menor, de 3,8%. Os dados mostram que somente 3,5% dos municípios brasileiros têm fundos municipais específicos para transportes, chegando a 47,4% das cidades com mais de 5 mil habitantes e menos de 2% nas cidades com até 20 mil moradores. Os fundos são mais um recurso de descentralização das políticas. Outros perfis também foram revelados. As pesquisas apontam que só 4% dos municípios têm planos de transporte, bibliotecas estão presentes em 97% das cidades, apenas 22% dos municípios têm conselhos para discutir a política urbana, instalação de guardas municipais cresce 2,3% no Brasil e número de servidores públicos supera 6,2 milhões de municípios brasileiros. Quase 100% das prefeituras estão na internet, mas só 6,8% tem pagamento online. Raifran das Neves Salles, condenado a 27 anos de prisão pelo assassinato da missionária Dorothy Steng em Anapu em 2005, deixou o Centro de Progressão Penitenciária de Belém nesta terça-feira. Preso há 8 anos, Raifran é assassino confesso da missionária americana. Ele recebeu o benefício da progressão de regime semiaberto para prisão domiciliar por determinação do juiz Cláudio Rendeiro, da primeira vara de execuções penais. Segundo o juiz, ele foi beneficiado por apresentar bom comportamento, ter trabalhado e estudado durante o período na prisão. A religiosa Dorothy Steng foi brutalmente assassinada em fevereiro de 2005 em Anapu, no Pará, por defender a implantação de assentamentos para trabalhadores rurais em terras públicas que eram reivindicadas por fazendeiros e madeireiros da região. Todas as quintas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar dúvidas sobre os seus direitos. Ele está com a repórter Patrícia Nascimento. O tema de hoje é locação por temporada. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. O professor Paulo Barradas vai conversar com a gente hoje sobre os contratos de locação por temporada, que são aqueles contratos que acontecem geralmente neste mês de julho, quando as pessoas saem de suas casas para veraneio, em balneários e locais próximos aqui de Belém. Né, professor? Quais são os principais aspectos a serem observados nesses contratos? Exato. O contrato de locação por temporada é aquele contrato de aluguel, onde alguém vai alugar um imóvel de um proprietário, normalmente numa outra cidade, numa cidade diferente da sua, e esse contrato ele tem um período bastante reduzido, que pode ser um mês, que pode ser 15 dias, pode ser até uma semana, enfim, as partes decidem livremente o período que esse contrato vai vigir. Este contrato tem características especiais porque normalmente a locação é feita com, chama-se porteira fechada, com móveis, com louça, com a casa já toda mobiliada, porque seria irracional pensar que alguém que vai tomar um imóvel alugado vai comprar toda a mobília só para utilizar durante 30 dias, durante 15 dias ou durante 7 dias. Então, normalmente, esses detalhes da louça, da quantidade de talheres, da quantidade de copos, trazem problemas ao final do contrato. Então isso tem que estar tudo muito bem amarradinho num contrato. A característica também especial deste contrato é que o aluguel pode ser cobrado antecipadamente e a partir daí a relação ela deve ser a mais harmônica o possível. Tanto quem oferece tem que disponibilizar o imóvel em condições de quem vai usar, quanto quem vai usar tem que usar de uma forma normal, de uma forma sóbria. Colocar, por exemplo, uma quantidade infinita de pessoas numa casa pequena, evidentemente que vai depor contra a normalidade da utilização. Muita gente utilizando algo que não tem estrutura, que não tem uma quantidade de banheiros suficientes para todo mundo, então isso certamente implicará em prejuízos. Isso sem falar nos vizinhos, que também devem ser respeitados,
porque as pessoas que estão locando também têm responsabilidade para com os vizinhos. Não podem usar a casa livremente, perturbando todo mundo, atentando contra a normalidade da localidade. Enfim, há que ser um contrato bom para todas as partes. Agora, existem normas para se estabelecer as cláusulas desse contrato, professor? Por exemplo, a pessoa que loca, né, ela pode definir que uma louça quebrada ou qualquer objeto danificado, ele precisa ser pago ao final do contrato, coisas desse tipo? O contrato, normalmente, é a combinação entre as duas partes. Aquele papel é um instrumento do contrato. Então, as partes são livres para contratar como bem entenderem. Normalmente, faz-se o detalhamento na casa do que existe dentro da casa. Quantidade de pratos, quantidade de toalhas, se isso for deixado lá, quantidade de lençóis, quantidade de talheres, qualidade dos talheres. E isso, se não for entregue ao final, será de responsabilidade quem firmou o contrato, quem locou o imóvel. Então é muito importante que haja franqueza e haja honestidade de parte a parte, para que a relação seja uma relação harmônica. Até porque é costume aqui na nossa região que essas locações elas passem a se suceder. Ou seja, o que deu certo agora no mês de julho, no mês de férias, pode se repetir num feriado prolongado logo mais. O locatário e o locador já se conhecem, já começam a estabelecer meio que uma relação de fidelidade entre si. Então, quanto mais sincera e mais franca foi essa relação, melhor. Existe também a necessidade de se investigar quem vai locar esse imóvel, não é? É muito importante, porque é possível que alguém venha em busca do meu imóvel, na capital ou fora dela, mas para a utilização indevida. Pode querer realizar uma atividade ilícita dentro do meu imóvel, e isso é muito grave. As atividades pode cometer um crime dentro do meu imóvel, né? E isso fica sendo de responsabilidade da pessoa que locou? Sim, a pessoa que locou, em princípio, é responsável desde que o proprietário não soubesse daquilo. Se ficar comprovado numa investigação futura que o proprietário também sabia daquilo que ia acontecer, ele passa a ser copartícipe da situação. Então, é uma situação que pode se tornar perigosa, pode se tornar indesejada. Então, é muito bom ambos terem referências um do outro. Tanto quem vai em busca de um imóvel e tomar referências de que aquele proprietário é um proprietário sério, de que a casa dele realmente tem condições e de que realmente ele faz daquilo uma atividade correta, como quem vai alugar ser uma pessoa idônea, uma pessoa que não vai lá estragar o patrimônio dos outros ou que não vai usar lá de maneira indevida. Tá certo, muito obrigada, professora. A gente continua conversando no próximo bloco. Marcos, é com você. O Tribunal de Justiça do Pará realiza durante o mês de julho o programa Verão com Justiça nas principais praias do interior do estado por meio do Juizado Especial Itinerante. A ação acontece nos finais de semana nos distritos de Outeiro e Mosqueiro e nos municípios de Marudá e Salinópolis. Serão realizadas audiências de conciliação, instrução e de julgamento. O trabalho será desenvolvido com apoio do Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar e prefeituras municipais. O projeto será em regime de rodízio a partir das 10 horas nos seguintes locais: 6 e 7 de julho em Outeiro, 13 e 14 em Mosqueiro, 20 e 21 em Marudá e nos dias 27 e 28 em Salinas. Começa hoje a caravana oftalmológica do Propaz, que durante 24 dias percorrerá 10 municípios da região de integração do Guamá, em Belém. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, entre os serviços oferecidos gratuitamente estão consultas oftalmológicas e realização de cirurgias para correção de problemas como carne crescida, estrabismo e catarata, que é uma doença que atinge a maior parte da população idosa no mundo inteiro e o único tratamento é a cirurgia. A caravana do Propaz acontece hoje e amanhã em Santa Isabel do Pará, nos dias 7 e 8 de julho em Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas no dia 10, Terra Alta no dia 12, São João da Ponta no dia 14, Marapanim nos dias 16 e 17 de julho, Magalhães Barata no dia 18, São Francisco do Pará no dia 21, Inhangapi no dia 23 e São Domingos do Capim no dia 25 de julho. A caravana do Propaz, realizada em maio e junho no arquipélago do Marajó, realizou 8.000 consultas e 2.600 cirurgias e pretende atingir a maior parte da população dos municípios em que acontecerá neste mês de julho. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias.
E agora vamos falar de saúde. O governo incluiu 16 medicamentos na lista dos que são oferecidos gratuitamente ou com desconto por meio do programa Farmácia Popular. Fazem parte da relação mais de 3.000 medicamentos. Para conhecer a relação completa, basta acessar o site www.brasil.gov.br. Também está sendo debatida no Ministério da Saúde a criação da Secretaria dos Idosos e o convênio com a Santa Casa para dar plano de saúde a aposentados. As distribuidoras de energia elétrica agora devem informar por meio das faturas emitidas aos consumidores as bandeiras tarifárias verde, amarela e vermelha. Elas indicarão o custo da energia usada em função das condições de geração de eletricidade. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, para o mês de junho foram acionadas bandeiras vermelhas nos 4 subsistemas de geração de energia: Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul. As bandeiras tarifárias funcionarão como semáforos de trânsito. A verde significa custos baixos de geração, portanto, a energia elétrica estará mais barata naquele mês. A bandeira amarela indicará um sinal de atenção, pois os custos estão aumentando. Já a bandeira vermelha mostra que a energia necessária para atender a demanda dos consumidores tem sido gerada com custos maiores. A aplicação das bandeiras tarifárias deverá ser efetivada pelas distribuidoras do país a partir de janeiro de 2014. Com a sistemática, haverá uma sinalização mensal do custo de geração de energia elétrica, dando ao cidadão a oportunidade de gerenciar melhor o seu consumo de energia e reduzir o valor da conta de luz. E você acompanha ainda nesta edição: ações integradas fortalecem rede de prevenção e combate ao tráfico de pessoas. Corpo de Bombeiros alerta sobre os riscos do cerol. Fundação Nazaré de Comunicação promove chá beneficente. E o advogado Paulo Barradas continua falando sobre locação por temporada. O Pará é um dos estados brasileiros que está na rota do tráfico de pessoas. Por isso, os órgãos que atuam na proteção dos direitos humanos investem em ações integradas para fortalecer a rede de prevenção e combate a esse tipo de crime. Uma das principais mobilizações nesse sentido foi a criação do Fórum Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O tráfico de pessoas é um mal que ainda fere muitas famílias brasileiras, vítimas da ilusão de melhoria de vida proposta por criminosos. O Pará é um dos estados que está na rota deste crime. Remete as vítimas para o exterior, normalmente mulheres, para a exploração sexual nos países vizinhos, no Suriname. E temos também um fluxo interno de meninas que vêm do Marajó para a exploração na capital, sexual ou não, e de travestis que saem de Belém para a exploração sexual, especialmente em São Paulo. As vítimas são principalmente mulheres de 18 a 30 anos que já têm filhos e buscam melhores condições para garantir o sustento da família. Mas ainda nesse grupo de pessoas traficadas estão travestis e garotos que sonham em ganhar a vida com o futebol. A vítima dificilmente nos procura para trazer as informações porque tem medo. Tem medo porque o aliciador, aquelas pessoas que exploraram, conhecem a família toda, moram na região, sabem dos movimentos e essa vítima então se sente acuada com medo de sofrer algum tipo de agressão. Essa falta de informação também dificulta o trabalho de inteligência que tem que ser feito para as investigações, para identificar quem são as pessoas que atuam nisso. Depois nós temos uma outra questão que complica, que é a necessidade de que essa investigação se dê normalmente em colaboração entre duas polícias. Ou a polícia do Pará com algum estado, São Paulo, por exemplo, que recebe as vítimas para comprovar o aliciamento num estado e a exploração sexual em outro, ou quando falamos no tráfico internacional, esse trabalho conjunto entre a Polícia Federal e uma polícia de um país vizinho que vá investigar, que traga elementos concretos, dizendo que aquele brasileiro que foi para o exterior lá está sendo explorado ou em serviços domésticos ou no trabalho sexual. Um crime grave que encontra diversas dificuldades de investigação por não ter uma estrutura que possibilite o mapeamento das rotas do tráfico e a proteção adequada às vítimas e suas famílias. Se nós tivéssemos um grupo de inteligência capaz de fazer o combate ao tráfico de seres humanos como ele deveria ser feito, nós teríamos uma capacidade melhor de conhecer as rotas, de conhecer as redes de exploração e desbaratar essas redes. A fim de melhorar essa realidade, algumas ações são realizadas. No âmbito da política de enfrentamento, nós tentamos ficar não apenas na repressão policial, apenas na investigação desses crimes e na punição,
mas também dar a essas vítimas um acolhimento, para que elas tenham uma estrutura dentro do Estado de assistência social, de psicólogos e um grupo multidisciplinar que consiga receber essa vítima. No dia 4 de junho deste ano, foi estruturado o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esse comitê ele vem com a importância para a sociedade de ter as instituições de referência a quem vai se procurar, a quem eu vou denunciar. Então, esse comitê vem com esse objetivo para que a gente possa integrar cada vez mais essa rede e que as instituições consigam se enxergar no plano e sensibilizar dentro dessa estruturação para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Há dificuldades no reconhecimento da pessoa como vítima deste crime, mas ele pode ser denunciado. Hoje, o que perpassou aqui pela Secretaria de Justiça foram pessoas de baixa renda que têm sonhos, que têm vontade de crescer, de ter algo na vida e, assim, não se enxergam nesse processo, né? E quando elas são seduzidas por esses aliciadores, elas muitas vezes tem um ganho nessa situação, mas, por outro lado, a violência é muito forte. E precisam de uma política de geração de emprego e renda. Elas precisam ter um apoio que garanta que elas não sejam novamente vitimizadas, que elas tenham no seu local de origem emprego, que elas tenham capacidade de gerar renda para suas famílias, porque nenhuma dessas vítimas entra nisso, a não ser com a ideia de que obterão algum tipo de rendimento, ou em outro estado, ou fora do país, para manter as suas famílias, para melhorar a sua condição de vida. E falando em direitos humanos, o índice de trabalho infantil no Pará aumentou na última década e ele está entre os 10 estados com os maiores percentuais de crianças e adolescentes ocupados em atividades profissionais. Entre 2000 e 2010, a proporção de jovens com idade entre 10 e 17 anos trabalhando aumentou quase 5 pontos percentuais. São mais de 180 mil menores de idade nessa faixa etária trabalhando. O Pará é o 6º estado do país no índice de trabalho infantil. Os dados são do último censo realizado pelo IBGE. O preço do metro quadrado no Pará caiu. Foi a segunda redução mais expressiva da região norte. O preço do metro quadrado no Pará é o menor entre os estados nortistas. O valor chegou no mês passado a R$ 802,56, contra R$ 833,56 do Amazonas e R$ 863,93 do Tocantins. No acumulado do ano, os índices do Pará somaram 5,49% e nos últimos 12 meses acumularam 0,51%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que em abril fechou R$ 870,97, em maio caiu para R$ 826,34, sendo R$ 460,08 relativos aos materiais e R$ 366,26 à mão de obra. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, tirando as suas dúvidas sobre locações feitas por temporada. Patrícia. Nós voltamos então a conversar com o professor Paulo Barradas. Professor, agora em relação à inexistência de um contrato de locação num acordo de locação de um imóvel, por exemplo. Quais são o que fica resguardado aos locatários e ao locador? Quando é feita a combinação entre as partes, mas isso não fica consignado no instrumento escrito, sempre é mais problemático. Essa situação deve ser excepcional e só deve se permitir, as partes só devem se permitir tal situação se houver uma confiança infinita entre uma parte e outra, uma confiança irrestrita. O certo mesmo é consignar as cláusulas, consignar o que se está combinando num papel para que depois possa ser feita prova disso. Se não se fizer essa prova, vai se ter as regras gerais da locação estabelecida na lei do inquilinato, onde nós não vamos poder descer a detalhes. Não vamos poder descer a detalhes, por exemplo, dos móveis da casa que podem ser danificados ou não, das portas que podem ter sido danificadas ou não, da limpeza, em que situação a casa foi entregue, em que situação ela é devolvida, enfim, da conta de luz, da conta de água que chegou, esses detalhes todos
vão certamente representar problemas ao final dessa locação, se não houver esse contrato escrito, porque todas essas condições devem estar presentes no contrato para não haver problema depois. Agora, professor, no caso da pessoa que está alugando esse imóvel para utilização, né, e encontrar no imóvel algum tipo de problema estrutural do imóvel, como encanamento, energia elétrica, algo que não esteja previsto em nenhuma cláusula do contrato, como é que ela pode buscar os seus direitos? Correto, aí são as benfeitorias. E as benfeitorias, o Código Civil ele diferencia as benfeitorias em 3 categorias. A primeira categoria de benfeitorias são as benfeitorias necessárias, aquelas estruturais, sem as quais o imóvel não funciona, não se presta para o que ele se propõe. Essas benfeitorias, as necessárias, elas devem ser feitas pela pessoa que está alugando, pelo locatário, e depois descontadas do aluguel, porque essas eram necessárias, como o próprio nome diz. Aquelas benfeitorias úteis, aquelas que vão melhorar a utilização do imóvel, mas que a gente pode sobreviver sem elas, estas só podem ser feitas se autorizadas pelo proprietário. Se não autorizadas pelo proprietário e feitas pelo inquilino, ela passa a ser de responsabilidade do inquilino. Fez porque quis, para o benefício e gozo da família dele durante o período que ele estava lá. Por último, nós temos as benfeitorias voluptuárias, que é para mero deleite, é a colocação de um quadro, o uso não vai ficar nem melhor nem pior, vai só valorizar, vai contemplar a alma, vamos dizer assim. Esse tipo de benfeitoria nem se cogita nesse tipo de locação, porque esse tipo de locação é muito curtinha, muito pequenininha. Então, se a benfeitoria for necessária, o inquilino faz e depois desconta do valor. Se a benfeitoria for útil, ele deve primeiro pedir autorização do proprietário do imóvel e só fazê-la se for devidamente autorizado. Se não for devidamente autorizado e quiser fazê-la, saiba que não será ressarcido. É possível, professor, interromper essa locação por algum motivo de falecimento de um parente da pessoa que está locando ou alguma coisa que foi obrigatória naquele momento a interrupção? Olha, como trata-se de um contrato bem pequenininho, não há como se prever essa interrupção. Vamos supor que a pessoa vai passar uns dias numa cidade qualquer, de praia, vamos dizer, aqui por perto da capital paraense, e aí ela tem uma notícia que ela tem que, por exemplo, assumir o seu trabalho excepcionalmente, não estava programado aquilo. O proprietário não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre isso e deixou de locar o seu imóvel para outras pessoas para fazer aquela locação. Então deve o inquilino pagar todo mês, por mais que não utilize, porque não utilizou, porque não quis. O imóvel foi disponibilizado para ele. É diferente de quando o inquilino aluga o imóvel, chega lá, o imóvel está quebrado, não funciona, não é exatamente o que foi oferecido. Nesse caso, nessa situação, que é uma situação diferente, nesse segundo caso, o inquilino deve ou imediatamente desfazer a locação. O ideal é que o inquilino veja o imóvel antes, que ele vá lá antes, ver se é aquilo mesmo que ele quer. E se for, aí ele fecha o contrato. Mas nem sempre dá, porque às vezes as cidades onde a gente loca os imóveis são meio distantes e nós não temos amigos lá que possam ver o imóvel. Então, ou a gente providencia um outro imóvel e faz o distrato naquele primeiro porque as condições não foram as prometidas, ou então deve tentar o inquilino uma redução no preço do aluguel em virtude do que foi prometido e não foi oferecido. Isto, você sabe, né, já fala a favor de problemas a posteriori, o proprietário certamente vai dizer que estava lá, que sempre teve, que agora não está porque o inquilino que tirou, enfim, você sabe como é. Então, é muito bom que quem vai alugar veja o imóvel antes, na presença do proprietário, aponte logo os defeitos. Eu particularmente tenho uma receita para isso, eu levo comigo uma mulher, porque mulher tem um olhar clínico. A mulher olha para as coisas, sabe o que foi pintado, o que não foi pintado, o que está quebrado, o que está funcionando. Nós homens somos mais generalistas, enquanto as mulheres são mais detalhistas. E aí, para que a situação fique harmônica e não acabe se transformando as férias, que é um período de alegria, num período de tristeza e num período de preocupação, é melhor prevenir. Então dá um pulinho lá um fim de semana antes, olha o imóvel, vai com o proprietário, fecha o contrato firme, valioso, seguro, bom para todo mundo. Ok, muito obrigada, professor, pelas suas informações. Obrigado. Então fica aí a dica para você que vai sair de casa e fazer uma locação por temporada de um imóvel. Marcos, é com você. Obrigado, Patrícia. Neste período do ano, as pipas e papagaios dão colorido aos céus de Belém e dos balneários do Pará. Mas a prática da utilização do cerol, que é uma mistura de cola e vidro, pode causar acidentes graves. Quando começa o nosso verão amazônico, a venda de pipas e papagaios é intensificada. Há também quem produza esses artefatos em casa.
Para garantir a disputa entre os adeptos da brincadeira, a linha passa por um processo que pode pôr em risco a vida de quem transita de moto, bicicleta ou até mesmo a pé, o chamado cerol, uma mistura de cola, de madeira e vidro moído. É importante frisar um acidente que é consequência dessa brincadeira. É quando o papagaio vai chinando, na nossa linguagem popular, quando ele vai caindo, as crianças ou os praticantes dessa brincadeira vão atrás do papagaio para buscá-lo, não prestam atenção na travessia de ruas ou veículos, causando também grande número de atropelamentos. Quanto à questão do cerol, nós orientamos que não se utilize o cerol. Isso vai diminuir o poder ofensivo da linha por si só, que também com velocidade pode ser um material cortante. O Corpo de Bombeiros no Pará realiza campanhas durante o mês de julho e durante o ano inteiro realiza treinamentos para o atendimento de ocorrências envolvendo esse tipo de acidentes. Orientamos que, se for empinar um papagaio, que procure uma área isolada da concentração de públicos e longe da fiação elétrica pelo risco também de choque. No caso de acidente com linha de pipa ou papagaio, deve-se pressionar o ferimento, não utilizar nenhuma solução caseira e acionar imediatamente o socorro. O Instituto de Artes do Pará promove a Mostra Pará dentro da programação do Festival Cultura de Verão. A exibição dos filmes antecede os shows do festival em Belém e em outras cidades paraenses. São mais de 90 filmes, entre documentários e ficção, em curtas e médias metragens. Em Belém, a mostra é realizada em parceria com o Cine Líbero Luchardo, do Centur, sempre às 19 horas, todas as terças-feiras, com entrada franca. No interior, o evento começa em Bragança, nos dias 6 e 7 de julho, como parte das comemorações pelos 400 anos da cidade. No dia 13, a mostra estará em Salvaterra, nos dias 19 e 20 em Mosqueiro e termina em Juruti, nos dias 26 e 27 de julho. A Fundação Nazaré de Comunicação promoveu um chá beneficente para que mais pessoas possam contribuir com os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. O evento contou com a colaboração de várias empresas e pessoas que ajudaram a realizá-lo. Nós fomos convidadas pelo Arnaldo Pinheiro, que nós já conhecemos há muito tempo, é um grande amigo, para que o Pão de Santo Antônio, na nossa pessoa, pudesse ajudar a Fundação Nazaré nesse empreendimento. E nós ficamos muito felizes porque esse é um dos primeiros passos que, se Deus quiser, daqui para frente, teremos outros eventos maravilhosos para ajudar a nossa fundação. É um prazer a Rufino Recepções participar desse evento em prol da TV Nazaré. Manter meios como a rádio e a TV Nazaré tem um custo mensal alto. Os veículos têm concessões de emissoras educativas, por isso não podem contar com propagandas comerciais que veiculam incentivo ao consumo. Grande parte dos recursos da Fundação Nazaré tem origem na contribuição voluntária. A TV Nazaré, por exemplo, chega a quase todos os estados da Amazônia Legal. Pela aquisição de um novo transmissor, desde o Círio de 2012, a transmissão da TV é digital. Esse e outros investimentos são frutos da ação colaborativa que mantém o trabalho de comunicação da Arquidiocese. Dom Alberto deu o estalo, vamos reunir, vamos chamar amigos, vamos pedir, vamos convocar a comunidade católica. E aí a gente começou e chamamos um grupo de amigas, que era a Clara, a Ivani, a dona Terezinha Cos Miranda, que está todos os dias conosco lá, e elas se propuseram a nos ajudar. Então esse, se Deus quiser, será um dos muitos eventos que nós vamos fazer. Dia 31 de agosto a gente já está agendado o dia D. Nós vamos passar um dia todinho juntos, com pregações, com música, com show, também reunindo todos os amigos da família Nazaré. O Rufino Recepções é uma casa que tem nos ajudado já há algum tempo e vai continuar sempre ajudando. Nós vamos passar a fazer os nossos eventos aqui nesta casa. Este é o primeiro de uma série de eventos que vão ter aqui. Outros bingos vão fazer, porque ele tem especialidade nisso aí, e vai, com certeza, trazer para nós um futuro melhor de formiguinha para poder conseguir sócios para a Fundação Nazaré de Comunicação. Na ocasião, foram sorteados vários brindes, entre eles passagens aéreas de ida e volta para Fortaleza.
Nós, como empresária, como empresa da Rocha Brasil Turismo, estamos presentes nesse segmento católico porque, na verdade, nós levamos os santuários marianos para a Terra Santa, as pessoas justamente da comunidade que participam também. Então, para nós, é muito grande, é muito relevante você estar sempre junto, participando, se doando um pouquinho, porque eu acho que isso que vale a pena, como ser humano, você fazer, nem que seja um pouquinho, para a nossa comunidade crescer cada dia mais. É muito importante que cada um participe e saiba como as coisas estão sendo feitas, onde está sendo aplicado, quais são os mecanismos que nós utilizamos para poder fazer os investimentos necessários. Com certeza, a gente também está conclamando todo mundo a participar dessa forma mais ativa na gestão da Fundação. E o arcebispo emérito de Belém e fundador da Fundação Nazaré de Comunicação, Dom Vicente Joaquim Zico, participou do evento. Quero dizer a vocês que olho a família Nazaré como um tesouro na igreja de Belém. Que até eu falo com simplicidade, que quando começaram a falar assim sobre família Nazaré, eu já voltei para casa pedindo assim, eu também quero ser da família Nazaré. E assim agora estou sendo fielmente. Família Nazaré. Pois nosso Senhor abençoe a vocês todos, abençoe a nossa família Nazaré, abençoe as nossas comunicações, os meios de comunicação, abençoe. E abençoar é desejar tudo de bom. E Deus que quer tudo de bom, toda a generosidade dos bons corações, para que os meios de comunicação, a nossa Fundação Nazaré, seja realmente uma joia na igreja de Belém, e esta joia brilhe. E quem quiser colaborar com a família Nazaré e fazer parte dela, basta ligar para a nossa central de atendimento pelo número 4006-9211 e fazer o seu cadastro. E essas foram as notícias de hoje. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!